Fala galera, Léo Pada. Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre carga de treinamento. Eu vou abordar esse tema de hoje, galera, pensando o seguinte: você treinador, na hora de montar a sessão de treinamento do seu cliente ou da turma, né, do seu box, você precisa avaliar uma série de fatores antes de fazer a seleção dos movimentos, antes de selecionar a intensidade desse estímulo, antes de selecionar o percentual, né, do peso utilizado. Ou seja, a gente precisa fazer uma análise geral dessa carga. A carga ela tá relacionada a várias variáveis: a intensidade, ao peso, à massa deslocada, ao movimento que a gente está utilizando, ao grupo muscular que a gente vai utilizar. Então, primeiro, a gente precisa avaliar essa carga como um todo. A gente tem que considerar o aquecimento, a gente tem que considerar a parte técnica, a gente tem que considerar o WOD, a gente tem que considerar o treino do dia anterior e a gente tem que considerar o nível, o estado do nosso aluno. Segundo ponto, treinadores, grupos musculares envolvidos. Além dos grupos musculares, a gente tem que pensar no movimento em si, porque tem vários movimentos que se a gente não está muito atento, a gente acaba deixando passar despercebido. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do aquecimento, na flexão de braço, a gente foca muito em peitoral, no ombro, e esquece que, de certa forma, existe uma ativação de core, de musculatura paravertebral ali. E como eu falei antes, a gente precisa pensar no nível dos nossos alunos. A gente tem que ter uma noção de que 100 repetições de um determinado movimento para um aluno avançado não é o mesmo número de repetições que eu posso dar para um aluno iniciante. A gente tem que começar a calcular um pouco melhor essa carga. Mas hoje eu vou abordar de uma maneira mais geral, falando um pouco mais de movimento e da seleção desses exercícios. Bom, vamos lá. Eu selecionei um exemplo aqui. Isso são exemplos, galera, que eu às vezes percebo e vejo treinadores prescrevendo dessa forma. E aquecimento. Nem coloquei o número de séries e repetições, só os movimentos. Superman, um burpee e uma flexão de braço. Na técnica, um front squat. Na hora do WOD, dumbbell snatch, kettlebell swing e power clean. Percebam aqui que, de uma maneira geral, é um treino bem legal, que tem movimentos muito legais, bem variados. Mas olha, eu começo fazendo um Superman no aquecimento, depois eu vou para um burpee, minha musculatura lombar já começa a ser exigida, push-up também. Então a gente está sempre mexendo com o core, com essa musculatura paravertebral. Depois na técnica, front squat, que é um dos agachamentos que mais exige do core, que mais exige essa região paravertebral, afinal de contas, a gente vai agachar com o tronco bem vertical e o peso está puxando a gente para frente. Hora do WOD, dumbbell snatch, eu retiro esse peso do chão o tempo todo. Eu faço uma hiperextensão o tempo todo, utilizando glúteo, posterior de coxa, paravertebral. Kettlebell swing, mesma coisa. Power clean, mesma coisa. Então, no final, esse é um treino que ele vai gerar uma sobrecarga, e entendam, sobrecarga é a resposta do corpo à carga que a gente impõe no treino. Então, uma das respostas vai ser essa, vai ser dor, vai ser queda de rendimento do aquecimento até o WOD. Esse aluno, provavelmente, ele vai chegar no WOD para fazer um dumbbell snatch, ou um kettlebell swing, ou um power clean, já fadigado, já com a musculatura cansada. Isso vai fazer com que o rendimento dele caia, se aumenta o risco de lesões e pode prejudicar diretamente o dia seguinte de treino dele. Então, essas são algumas dicas sobre carga. Avaliem, estudem os treinos de vocês, tomem cuidado com essas seleções e com essas escolhas e controlem cada vez mais a carga de treino dos seus clientes, tá bom? Espero que vocês gostem da dica. Valeu, até a próxima.